Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é a Daiane Rocha. Eu sou a Albani Silva e nós somos as Pedagogas em Plantão. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Nós estamos fazendo uma série de vídeos onde a gente fala sobre o parecer descritivo, né? Uma das formas de avaliação na educação infantil. Então já se inscreve, deixa o teu like, comenta aí e vai assistir os 2 últimos vídeos que a gente fez, porque esse é a continuação, tá bom? Para você arrasar aí no teu parecer. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que evitar no teu parecer. Uma das coisas que a gente precisa evitar são termos pejorativos. Esses termos acabam rotulando a criança, ou seja, nós não podemos colocar que a criança é preguiçosa, que a criança é agressivo, mimado, teimoso, né? Então a gente vai colocar de uma forma que não rotula essa criança. Por exemplo, quando a criança, você percebe que a criança é preguiçosa, então você precisa colocar que ela não se sente motivada para realizar as atividades, né? Não tem ainda estímulos. Quando a criança tem comportamentos agressivos, você não pode dizer que ela é agressiva, né? Ela está tendo esse comportamento como um meio de expressar algo que ela esteja vivendo ou algo para conseguir quando ela quer alguma coisa, tá? Então sempre evitar esses termos para não rotular essas crianças. Porque lembrando que a gente falou, né, no nosso vídeo anterior, que o parecer descritivo é um documento, né? Então imagina se a professora lá, né, desde o maternal coloca, né, que a criança é agressiva, que a criança é isso, é aquilo. Só que lembra que essa criança ela está no processo de construção. Então ela está aprendendo ainda. Então eu não posso já rotular essa criança que ela é isso ou ela é aquilo. Por muitas vezes, como a Albani falou, a criança ela apresenta comportamentos, mas isso não quer dizer que ela é, né? Então às vezes a gente coloca um adjetivo naquela criança que ela vai levar para a vida toda. E às vezes, de tanta gente falar, né, que ela é e colocar também nos documentos, essa criança ela acredita que ela é aquilo. E a gente sabe que esses comportamentos são comportamentos que aparecem na infância, né? Algumas crianças têm esse comportamento, alguma criança às vezes é desmotivada para fazer determinadas atividades, mas a gente não pode colocar esses termos que, na verdade, vai ficar marcado ali, né, no documento para a criança. E aí a gente pontua também outra coisa, uma palavrinha que você tem que ter cuidado para quando você for utilizar ela, né, que é a palavrinha ainda. Nós, como instituição, a gente tem que ter cuidado que nós não estamos para diagnosticar, né, nada, nenhum atraso, nenhum transtorno que a criança esteja. Então essa palavrinha ainda, tenha cuidado a colocar ela. E principalmente quando a gente fica falando assim, a criança ainda não fala, a criança ainda não anda, a criança ainda não é autônoma. Então veja que muitas vezes eu fico focando muito no que a criança ainda não faz e esqueço de colocar no parecer aquilo que a criança já faz, tá? Então esse ainda precisa ser utilizado com cautela, tá? Sempre tendo cuidado para que você não esteja insinuando algo, insinuando que a criança tem um atraso, tá? Então, existem outras formas de você colocar quando a criança ela tem que ser incentivada a algo, né? Tipo, a criança ainda fala ela fala poucas palavras. Então a gente pode colocar, né, de forma ali que não dê a entender que a criança está atrasada. Porque quem vai falar isso vai ser um profissional de saúde. A gente pode colocar ali o que a gente observa que a criança está vendo que esse ainda está embutido na nossa fala e ele vai para os documentos. Que a criança fala por meio de balbucios, né? Então, quando a gente vai ver a idade daquela criança, né? Por vezes ela naquela idade precisaria estar falando mais. Mas a gente tem que ter cuidado que não vai ser a gente que vai dizer que a criança tem um atraso na fala, tá? Nós vamos colocar ali a nossa observação, mas sem colocar um diagnóstico na criança. Então a gente tem que ter cuidado com essa palavra ainda. Algo também que a gente precisa evitar é apontar os pontos que precisam melhorar e não enfatizar o que está sendo feito.
Por exemplo, a criança que apresenta comportamentos agressivos. O que é que se pode fazer para que ela possa não ter mais esses comportamentos, né? Digamos que você aí vai trabalhar uma sequência que trabalha as emoções para que ela possa aprender a lidar quando ela estiver com raiva, quando ela estiver triste. Então, caso precise apontar algo nesse sentido, mas também enfatizar o que é que pode ser feito para que ela possa desenvolver nesta área. Esse é um ponto que coloca o papel de cada um. Então, vamos dizer que a criança tá tendo esses comportamentos. Então, qual é o nosso papel? Então, quando a gente só coloca lá, sem em seguida colocar o que está sendo feito, nós, por vezes, colocamos essa responsabilidade só na criança. Mas lembra que essa criança está em desenvolvimento? Quem precisa orientar, né, estar ali mediando esses conflitos, esses comportamentos, é nós adultos. Então é importante que você coloque no parecer o que está sendo feito, né? No último vídeo a gente colocou, por exemplo, se uma criança está chegando, apresentando muita agitação na sala e ao conversar com a mãe a gente percebeu que essa criança não está dormindo direito, então você pode colocar no parecer que você, ao conversar com a mãe, em diálogo com a mãe, você combinou com a mãe que a mãe ia tentar organizar a rotina da criança para que essa criança pudesse dormir melhor e com isso melhorar sua aprendizagem, seu desenvolvimento. Então veja que a gente apontou algo que está acontecendo, mas a gente colocou em seguida o que foi feito. Então, diálogo com a mãe. Então é de suma importância porque aí mostra que nós estamos fazendo intervenções, né, para que essa criança avance. Outra coisa que a gente colocou no parecer no vídeo anterior também foi falando do final, né? Então no vídeo de estrutura do parecer nós colocamos o que colocar lá no final. A gente precisa ter cuidado para a gente não colocar coisas que parece que a gente está fazendo uma carta de despedida para a criança. Então, desejamos que que a criança no próximo semestre se desenvolva ainda mais. Então, dá a entender que a gente está colocando ali uma despedida, né? E não é isso. Nós estamos falando sobre o desenvolvimento da criança. Nós precisamos falar do que vai ser desenvolvido para que essa criança possa avançar no seu processo. Então, a gente tem que ter cuidado de separar as coisas, né? E de ter muito cuidado nas nossas palavras, porque tem parecer que no final eles parecem mais uma carta de despedida, né, da criança e não tem nada a ver com isso. Então cuidado aí no que você vai colocar no final do teu parecer. Outro ponto também que deve ser evitado são pareceres idênticos. Então, às vezes é comum buscarmos, né, ideias para nos ajudar a montar esse parecer, e acaba que, imagina uma turma de 20, 15, 10 crianças, as 10 crianças têm um desenvolvimento parecidos, é algo estranho, não é? Então cada criança é diferente, cada um tem a sua individualidade. Mesmo que você pontue alguns pontos que você desenvolveu, né, digamos que em todos os pareceres você colocou que trabalhou a alimentação, né, saudável. Você realizou ali uma experiência, mas todas as crianças reagiram e da mesma forma, né, fizeram as mesmas perguntas ou fizeram indagações ou responderam da mesma forma. Então precisa ter cuidado para evitar esse tipo de situação. A gente já consegue identificar que tem alguma coisa que não é verídica aí nesse parecer. E aí não traz fidelidade ao que a criança viveu, né? Também não traz credibilidade para o professor, né? Porque parece mais que o professor ali está fazendo tudo igual porque é mais fácil para ele, e sendo que se trata de um documento individual. E partindo do pressuposto que, quando eu faço um parecer descritivo, eu estou mostrando também o meu trabalho. Então, se eu faço os pareceres tudo igual, né, não mostra comprometimento, não mostra responsabilidade, mostra que eu quero fazer ali de forma mais rápida possível. E não é isso que a gente quer fazer
lembrando da importância do parecer descritivo. E aí a gente já entra em outro ponto, né? Como a Albani falou, muitas vezes a gente vai nos recorrer à internet, né? A internet tá aí, ela é sim para nos ajudar, mas tem que ter cuidado, porque na internet tem vários modelos. Mas aí eu posso pegar esse modelo, só mudar o nome do aluno e já entregar o meu parecer, né? Então, assim, essa atitude não mostra responsabilidade, não mostra comprometimento, que é isso que a gente precisa na educação infantil e na avaliação da educação infantil. Então, por favor, não faça isso. Eu acho que a gente nem precisava colocar isso, mas a gente pontuou, porque isso aqui você não pode fazer de jeito nenhum, tá? Então, não faça isso, professor. Faça o seu parecer, né, de forma verídica, de forma séria, de forma realmente de acordo com aquilo que você está vendo individualmente, né? Isso mesmo. Também a gente precisa evitar palavras generalistas, como por exemplo, nunca, todos e sempre. Ora, nós estamos nos tratando de desenvolvimento, ou seja, não é algo que tem começo, meio e fim, né? É um processo. Então, quando eu coloco a criança nunca, ou a criança todos, ou a criança sempre, então eu não estou tratando essa criança como uma criança que está em desenvolvimento, porque ela é um ser que não está acabável, né? É um processo. Então, precisa ter cuidado com isso também. Então, um exemplo é quando a gente vai realizar atividades, aí, por exemplo, você colocou lá no seu parecer, fulaninho nunca se interessa pelas atividades. Será? Estranho, né? Porque ele nunca se interessa por nenhuma atividade, né? Então, outro ponto fulaninho se relaciona bem com todas as crianças. Será, né? Será que ela se relaciona bem com todas as crianças? Será que não tem nenhum conflito ali, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com esses pontos para não nos contradizer, né? Porque o desenvolvimento da criança, ele é muito específico, né? A criança passa por fases de desenvolvimento muito específicas. Então, a gente não pode tratar como algo que está acabado. Então, nunca. Então, não generalizar todos. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas palavrinhas que os sentidos dela mudam tudo. Né? Então, é isso que a gente queria falar com vocês. E a gente termina com uma reflexão, tá? A Albani vai ler aí pra gente o que traz aqui nessa charge. Essa charge é do educador Francesco e ele faz uma reflexão maravilhosa sobre essa questão de colocar termos, né, pejorativos nas crianças, de colocar adjetivos que a criança ali talvez vai levar para a vida toda. Então, bora lá. Então, a já começa chamando a atenção porque cada criança está dentro de uma caixinha, né? E aí a professora vai pontuando. Luiz é vivo demais. Ana é desorganizada. Pierre é abrílico. Henrique é deficiente. Carlos é caracterial. Luiz é tímido demais. Maria é mal educada. Só José é normal. Assina a professora. É muito interessante, né? E assim, realmente, às vezes é isso que a gente faz. E na maioria das vezes a gente faz sem perceber, né? Então, assim, cada vez mais que nós vamos estudando, nos aperfeiçoando, lendo, compartilhando, nós vamos entendendo e separando aquilo que não é legal a gente usar, né? Que talvez a gente usou até agora, mas é bom que a gente repense, porque cada vez mais a gente precisa entender a criança como única, como um ser que precisa de nossa atenção, nosso respeito. Então, quando a professora olha para a criança dessa forma, né, colocando ela em caixinhas, então, esses dias eu estava lendo um artigo que é muito interessante. Tipo, toda professora, ela vai ter aquela criança que ela precisa de mais atenção, né? Então, às vezes a gente coloca lá no parecer, isso é exatamente isso, né?
fulano é desorganizado, fulano é desatencioso, só fulano é normal. Então a gente tem que ter cuidado que o aluno, aquele aluno que nos dá mais trabalho, né, é aquele aluno que a gente tem que ter cuidado no que a gente vai colocar no parecer dele, né? E aí tem que ter cuidado também naquele aluno que para nós é o perfeito, é o ideal. Não colocar nessa caixinha como a professora falou, né? Só fulano é normal. Então, essa reflexão é maravilhosa para nós, educadores. E que nos tratamos de crianças, né? Que são únicas e diferentes umas das outras. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, tenha lhe ajudado, né, que possa vir ajudar mais e mais professoras a realizar um parecer verídico, fiel, né, e olhando para cada criança, para a sua individualidade. Pois é, então tchau, tchau. Se inscreve para você acompanhar nossos vídeos e é um prazer estar compartilhando o que a gente vive com vocês. Compartilha com seus amigos professores e pedagogas, tá? Não esquece. Tchau, tchau.